Boa tarde a todos. Dou-vos as boas-vindas a um dos primeiros webinars aqui desta nova direção da APIC. Nós decidimos retomar aqui os webinars com temas interessantes e convidando equipas e palestrantes com experiência em alguns temas. Hoje este webinar vai se focar na intervenção percutânea no embolismo pulmonar agudo e temos aqui um painel tanto de palestrantes como de discussão muito interessante. Agradeço a todos os palestrantes e a todos os participantes deste webinar por nos permitirem pôr isto em andamento. Agradeço aqui a todos os meus colegas presentes, agradeço à plateia e, claro, não posso deixar de agradecer aos nossos patrocinadores, à Lusopalex, à Penumbra e à Boston, que também nos permitiram pôr este programa em andamento. E antes de iniciarmos, dou aqui a palavra à Rita. Rita? Muito obrigada, Joana. É um prazer estar a comoderar este webinar contigo. Esta área do embolismo pulmonar é uma área que eu também prezo muito e nós sabemos que é importante porque ela realmente é muito frequente. Todos sabemos que é a terceira causa de mortalidade cardiovascular depois do infarto e do AVC e implica também uma elevada morbimortalidade. É uma área que classicamente tem sido mais do interesse da medicina interna e da medicina intensiva, que têm já bastante experiência em abordar estes doentes, mas mais recentemente, fruto da inovação, do aparecimento de novas técnicas e de novos dispositivos médicos para tratar formas mais graves de embolia pulmonar, a cardiologia, e muito especificamente a cardiologia de intervenção, começou a ter também algum interesse em abordar esta patologia. E, portanto, faz todo o sentido termos aqui presentes hoje uma equipa multidisciplinar que inclui não só cardiologistas de intervenção, mas também elementos da medicina interna e da medicina intensiva que nos vão ajudar a discutir estes doentes. Nós vamos fazer as 3 apresentações de seguida e depois no final teremos lugar a algum tempo de discussão. Todas as pessoas que aqui estão incluídas neste webinar têm experiência já no tratamento destes doentes e por isso espero que seja útil a partilha dessa experiência. Vou então apresentar a primeira palestrante que temos connosco, que é a doutora Raquel Santos, que é uma cardiologista de intervenção do Hospital de Santo António, que nos vai falar sobre a intervenção percutânea na embolia pulmonar aguda, qual a evidência. Bem-vinda, Raquel. Olá, muito boa tarde a todos. Ok, eu vou-vos falar então sobre a intervenção percutânea no tratamento da embolia pulmonar aguda, qual a evidência disponível até à data. Como sabem, as últimas guidelines publicadas em relação à embolia pulmonar aguda PLES, que são de 2019, nestas, como já tem vindo a ser o caso, existe um ênfase na divisão e estratificação dos doentes com embolia pulmonar aguda, consoante a sua severidade e risco de mortalidade a curto prazo, em doentes de alto risco, intermédio e alto risco, intermédio e baixo risco e baixo risco, sendo que, obviamente, os que nos preocupam mais são os de alto risco, os que têm instabilidade hemodinâmica, e estes, à partida, são candidatos a terapêuticas de reperfusão, nomeadamente a trombólise. Sendo que, nos doentes intermédio e alto risco, também devem ser monitorizados de forma apertada, porque poderão evoluir para a deterioração hemodinâmica e serem também candidatos a terapêutica trombolítica. No entanto, o que nós sabemos é que mais de 50% dos doentes com TEP de alto risco no mundo real, muitas vezes, não são submetidos a trombólise, por terem alguma contraindicação, por elevada comorbidade, por idade avançada, e, portanto, temos aqui uma faixa grande de doentes que acabam por não receber o tratamento indicado, nem outro tipo de alternativa. E por isso mesmo, nestas guidelines, referem que deve ser considerado uma terapêutica percutânea guiada por catéter em doentes com embolia pulmonar de alto risco
cuja trombólise seja contraindicada ou tenha falhado, e considera-se uma falha da trombólise uma persistência de instabilidade hemodinâmica e ausência de melhoria da disfunção do VD com mais de 36 horas de trombólise. E também consideram que em doentes de intermédio e alto risco em que se veja deterioração progressiva hemodinâmica, poderá ser considerada uma terapêutica percutânea como alternativa a uma embolectomia cirúrgica ou terapêutica trombolítica. Como podem ver aqui, o nível de evidência destas recomendações é um nível de evidência C, ou seja, baseada em opinião de peritos, pequenos estudos, pequenas case series, pequenos estudos prospectivos de apenas um braço, retrospectivos, e recentemente temos um outro pequeno estudo randomizado. Apesar disso, as técnicas percutâneas para o tratamento da embolia pulmonar têm vindo a crescer, tem vindo a haver cada vez mais evidência e interesse, até porque realmente o que nós vemos é que a trombólise não é um tratamento perfeito. Tal como eu tinha dito até agora, há muitos doentes em que a trombólise está contraindicada, e mesmo naqueles em que não estará contraindicada, existe um risco hemorrágico muito importante. Nesta última meta-análise, que juntou, no fundo, os estudos em relação ao uso da trombólise nos doentes com embolia pulmonar aguda, vemos que foram incluídos doentes de embolia pulmonar de elevado risco, mas não só, também de intermédio risco, e que, apesar de tudo, o endpoint primário muito variado, mas de uma maneira geral, morte ou compromisso hemodinâmico, verificamos que existe efetivamente uma melhoria global em termos de mortalidade, mas isto vem efetivamente à custa de um risco hemorrágico muito importante, uma taxa de hemorragia margem de 9,9%, com hemorragias intracranianas de 1,7%. Olhando um pouco mais, de forma mais detalhada, para o estudo o maior estudo que incluiu doentes de risco intermédio, o peito, trombólise em doentes de risco intermédio versus a hipocoagulação, houve efetivamente uma melhoria em termos hemodinâmicos destes doentes com a trombólise, mas isso veio à custa de uma taxa de eventos hemorrágicos major muito significativa, nomeadamente também intracraniana, e, portanto, nestes doentes de TEP de risco intermédio, claramente a trombólise, o benefício acaba por ser mitigado pelo risco que lhes é acrescentado, e, portanto, nestes doentes de risco intermédio, à cabeça não é recomendada logo a trombólise. Mais uma vez, para reforçar que a trombólise muitas vezes não é administrada aos nossos doentes do mundo real, temos aqui também um estudo de um registro dos Estados Unidos com mais de 12.000 doentes com TEP de alto risco, e como vemos aqui, bastava terem apenas uma comorbilidade para doentes até com menos de 61 anos, em apenas 25% dos casos, serem submetidos a trombólise. Sendo que, pelos dados dos estudos, até teriam benefício, até reduziria a mortalidade a curto prazo, mas a verdade é que existe muita reticência pelas complicações hemorrágicas e pelo dano que acrescentamos a estes doentes para o uso desta terapêutica. Portanto, mais uma vez, como veem, temos aqui uma faixa grande de doentes que ou existe mesmo contraindicação margem para trombólise, ou então realmente acabam por não ser os candidatos ideais para esta terapêutica. E, portanto, existe aqui um espaço grande para tentarmos arranjar uma alternativa que nos permita aliviar a obstrução, aliviar a sobrecarga do ventrículo direito, minimizando o risco hemorrágico destes doentes. E daí o surgimento e o crescimento das Catheter-Derived Therapies, das CDTs, das quais vamos falar neste webinar. Estas terapêuticas percutâneas dividem-se em 5 grandes grupos.
consoante a forma como atuam a nível do alívio da obstrução. Temos a simples fragmentação do trombo, que pode ser efetuada, por exemplo, com um pigtail 5/8. Uma survey recente da EPCI documentou que na maioria dos centros esta ainda é a forma mais frequente de tratamento percutâneo do tape de alto risco, o que se percebe, não é? Porque não é preciso nenhum dispositivo dedicado, todos os laboratórios de hemodinâmica têm um pigtail 5/8 na prateleira. Depois temos a embolectomia aspirativa, com o objetivo mesmo de aspiração do trombo. Para isso utilizamos catéteres de elevado calibre, como o Inari Flow Retriever, que vai entre os 20 a 26 French, e o Penumbra, de 8 a 12. Temos a trombectomia realítica, em que se usa uma administração de solução salina a alta pressão para ajudar a desfragmentar e a remover o trombo, sendo que um exemplo dessa técnica será o angiogete. Trombólise local, em que no fundo se coloca um catéter, pode ser um catéter pigtail ou um catéter mesmo dedicado com side holes, a nível da artéria pulmonar, ou o mais próximo da localização do trombo, para administrar a terapêutica fibrinolítica localizada e que, portanto, será uma dose muito mais baixa do que a trombólise sistémica. E, por fim, ainda temos a trombólise localizada acelerada por ultrassom, ou seja, são catéteres que se colocam precisamente mesmo dentro do trombo e que, através da ultrassom, do sistema de ultrassom, vão ajudar a fragmentar o trombo, sendo que a esperança será que, dessa forma, a trombólise local será ainda mais eficaz. Pronto, temos aqui uma tabela que descreve detalhadamente a panóplia de dispositivos que temos à nossa disposição para o tratamento percutâneo destes doentes. São vários, como veem, e mais uma vez, como conseguem também ver pela tabela, a maioria dos sistemas tem evidência escassa, baseada em case series ou estudos pequenos de apenas um braço, e sendo que os outcomes, os endpoints não são hard endpoints, geralmente o outcome avaliado é o rácio do ventrículo direito sobre o ventrículo esquerdo. Assim, os maiores estudos em relação à utilização de percutânea, dispositivos percutâneos na embolia pulmonar aguda estão aqui. Vou falar também de uns mais recentes mais à frente. Sendo que realmente existe mais evidência na utilização na administração de terapêutica fibrinolítica localizada, facilitada ou não por ultrassom. Temos também o estudo FLAIR, com a utilização do dispositivo de aspiração Flow Retriever, e o Extract PE com o Indigo Penumbra. Como veem, nestes estudos de terapêutica percutânea, a maioria dos doentes avaliados são doentes com TEP de intermédio a alto risco e não de alto risco, sendo que a exceção é o estudo de Seattle, que também incluiu doentes com embolia pulmonar maciça ou de alto risco, como é a designação dos Estados Unidos. E, mais uma vez, surrogate endpoints com o rácio do ventrículo direito sobre o ventrículo esquerdo a ser avaliado. Olhando mais especificamente para cada um em detalhe, começamos pelo Seattle 2, foi um estudo multicêntrico, prospectivo, de um braço, em que se avaliou a trombólise localizada, facilitada por sistema de ultrassom, com o ecosónico, com a administração localizada de alteplase, de 1 mg/hora durante 24 horas, se fosse apenas unilateral, ou de 1 mg/hora durante 12 horas, se fosse bilateral. Observou-se, efetivamente, uma melhoria do rácio ventrículo direito sobre o ventrículo esquerdo. Como vamos ver mais à frente,
à custa de ainda algumas complicações hemorrágicas, mas apesar de tudo, um estudo encorajador. Em 2018 surgiu o FLAIR, que utiliza o sistema FlowTriever, é um sistema, como eu tinha dito há bocado, de aspiração, de trombectomia mecânica. Eu não vou entrar em demasiados detalhes técnicos, porque irá haver uma apresentação do Dr. Silvio com os tips and tricks e da parte mais prática, mas, mais uma vez, foi um estudo prospectivo de apenas um braço, com 106 doentes, em que se verificou uma melhoria importante do rácio ventricular direito sobre o ventrículo esquerdo, com uma taxa baixa de complicações e um perfil de segurança muito favorável. Em 2021 surgiu o Extract-P, com um sistema de aspiração com o sistema Penumbra, Indigo, que é o que, para além dos catéteres para administração de fibrinólise local, é este o sistema de embolectomia aspirativa que nós temos disponível no nosso hospital, portanto também é aquele com o qual eu tenho mais experiência em particular. Mais uma vez, um sistema de aspiração com catetas de 8 a 12 French, que tem, para além disso, ainda um separator que permite tentar fragmentar ainda mais o trombo e potenciar a aspiração quando esta está a ser difícil. Como vemos aqui, mais uma vez, houve eficácia na redução do rácio ventricular sobre o ventrículo esquerdo, e com uma taxa de eventos adversos baixa de 1,7%, um tempo de procedimento curto, uma média de 37 minutos, e uma média de 1 dia numa unidade de cuidados intensivos, ou seja, um perfil de segurança, mais uma vez, bastante favorável para este procedimento. Para além disso, o último estudo da tabela que eu vos tinha demonstrado é este sim um estudo randomizado que comparou a trombólise localizada simples versus trombólise localizada potenciada por ultrassom. Foi um estudo pequeno, com 40 doentes em cada braço, em que no final se foi avaliar a redução da carga trombótica por TAC. Pronto. E o que se verificou é que não existe grande diferença na redução da carga trombótica nestes doentes, ou seja, foi indiferente o tal uso extra, entre aspas, do catéter de ultrassom para fragmentação do trombo, sendo que até houve uma taxa maior de eventos hemorrágicos, mas isto também vale o que vale, lá está, foi um grupo demasiado pequeno e por isso mesmo também não poderemos descartar já esta técnica, porque realmente foi um estudo pequeno, mas tudo aponta para que aquilo que é simples, se calhar, é o que funciona melhor, e portanto, para já não temos evidência para um benefício extra destes catéteres EcoSonic no que diz respeito à administração de trombólise local. Mais recentemente foram publicados os resultados da coorte dos Estados Unidos do estudo FLASH, que é um registro multicêntrico de doentes com embolia pulmonar de risco intermédio e de alto risco do mundo real, em quem foi realizada a trombectomia aspirativa com o catéter Inari FlowTriever, e foram incluídos 800 doentes, e destes, mais uma vez, resultados muito encorajadores. Em termos hemodinâmicos, houve uma melhoria importante da pressão da artéria pulmonar, com um aumento do índice cardíaco, e, mais uma vez, uma taxa de eventos adversos major baixa de 1,8%, zero eventos adversos relacionados com o device, e uma taxa de doentes que não necessitou de permanência em unidades de cuidados intensivos pós-procedimento de 62%. Portanto, mesmo muito
positivo, com uma mortalidade de 30 dias de 0,8%, portanto, mesmo bastante baixa. De ressalvar, obviamente, que realmente, mais uma vez, neste estudo, 92% dos doentes são TEPs de risco intermédio alto e não de alto risco. Mas pronto, para estes doentes temos realmente uma evidência favorável para o uso desta técnica. Existe uma melhoria importante em termos hemodinâmicos e da subcarga do ventrículo direito, sem aumentarmos risco nestes doentes. Pronto, olhando para as terapêuticas percutâneas em perspectiva e comparando-as com o maior estudo do uso de trombólise nos doentes de risco intermédio alto. Realmente o perfil de segurança é melhor, não é? Pelo menos neste grupo de doentes de risco intermédio alto. A taxa de complicações más, a taxa de eventos hemorrágicos, é bastante menor em relação ao estudo POIT, que é de 11,5%, e nos restantes estudos falamos de 1,6%, 1%, 2,5%. Temos aqui a exceção do Seattle 2, com o uso de trombólise localizada, potenciada por ultrassom, mas quero relembrar que neste estudo foi o único estudo deste grupo em que se incluíram doentes com TEP de alto risco, de 25% a 30%, de acordo. Portanto, também acaba por ser um bocado injusta esta comparação, porque são doentes completamente diferentes, com um risco muito mais elevado em geral. Pronto, em relação a TEP de alto risco, foi o que vimos até agora, tirando o tal grupo, o tal estudo de Seattle, realmente não avaliamos de forma realista ainda o uso de terapêutica percutânea nestes doentes. E não a comparamos, em caso nenhum, vezes trombólise sistémica ou vezes anticoagulação. E por isso mesmo, para já, em termos de recomendações formais dos vários grupos de consenso, do ESC, da Sociedade Americana, continuamos a ter o uso de terapêutica baseada por catéter como uma alternativa a ser considerada quando a trombólise está contraindicada ou falha nos doentes de TEP de alto risco. No documento de consenso publicado em conjunto com a ESC e a IEPCI, em relação às terapêuticas percutâneas, o que prevalece mesmo para estes doentes, e eu não entrei por aí porque isso também vai ser mencionado mais tarde, mas o que prevalece mesmo é que nos doentes com TEP de alto risco ou de intermédio alto risco, são doentes que devem ser avaliados por uma equipa especializada, por uma PERT team, devem ser monitorizados de forma apertada, e realmente nos doentes de alto risco ou intermédio de alto risco com deterioração hemodinâmica, a primeira linha será e permanece a trombólise. No entanto, temos aqui, como vimos até agora, uma faixa grande de doentes que não são candidatos a trombólise ou em quem a trombólise acaba por não ser a melhor solução, e nesses a terapêutica percutânea pode ser uma opção válida, e sendo que neste documento de consenso não tem assim demasiadas considerações sobre qual a técnica a escolher, referem que o ideal será aquela com a qual o centro de referência tenha mais experiência e mais à vontade, e portanto essa técnica deve ser considerada nesses casos, portanto nos casos de trombólise contraindicada ou falência de trombólise, e a partir do momento em que seja estabelecida essa indicação, recomendam que essa deve ser então iniciada o mais rápido possível.
60 a 90 minutos, se for num centro já com possibilidade de intervenção, ou 2 a 4 horas, aliás, 70 minutos num doente num centro com já disponibilidade dessa intervenção, ou 90 a 120 minutos num centro em que depois tenha que ser feito o transporte. Seria mais ou menos isto que queria dizer em relação a esta parte. Um alerta que, obviamente, estes doentes, apesar disto tudo, houver presença de choque e falência na reperfusão, são doentes candidatos potencialmente a suporte mecânico, nomeadamente a ECMO. E também existe uma menção e fala-se cada vez mais que o próprio suporte mecânico com ECMO poderá ser uma forma de depois se poder oferecer de forma mais estável e segura a própria reperfusão percutânea em doentes que vêm à partida com uma instabilidade hemodinâmica muito acentuada. Portanto, em conclusão, acho que as terapêuticas percutâneas na embolia pulmonar aguda estão cá para ficar, parecem ser eficazes e são seguras. Obviamente, precisamos urgentemente de estudos randomizados a comparar estas terapêuticas percutâneas versus a trombólise sistémica nos TEPs de alto risco ou anticoagulação nos TEPs de intermédio e alto risco, que não temos. Por isso, até lá, pelo menos em doentes que não sejam elegíveis à trombólise ou nos quais a trombólise falhe, deve ser considerada e deve ser ponderada uma terapêutica percutânea ou uma terapêutica guiada por catéter. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, doutora Raquel, pela excelente palestra. Antes de prosseguirmos para a próxima, aproveito para mais uma vez dar a boa-vinda a todos os participantes, a todas as pessoas que estão a assistir a este webinar e a relembrar que podem e devem colocar questões, podem fazê-lo aqui através do nosso chat. Estas serão respondidas durante o período de discussão. Passamos então para a próxima palestra. Apresento a doutora Melanie Ferreira, ela é internista no Hospital Garcia da Horta, pertence à equipa PERT, tem inclusive uma consulta dedicada ao tromboembolismo, portanto alguém com bastante experiência neste tema, que nos vai fazer uma apresentação sobre a seleção de doentes para as terapêuticas percutâneas e a importância das equipas PERT e das redes de referenciação. Doutora Melanie? Olá, é um prazer estar aqui convosco esta tarde e falar de um tema que me é muito interessante, que é as terapêuticas e as novas estratégias terapêuticas na embolia pulmonar aguda e aqui incidindo sobre o papel das equipas PERT, eventualmente também das redes de referenciação e como é que poderão ser úteis para selecionar doentes para terapêuticas de reperfusão avançadas na embolia pulmonar aguda. Aqui passando para o próximo slide, não tenho qualquer conflito de interesse para esta apresentação. E a minha apresentação, no fundo, vai se basear nestes 5 pontos. O que são equipas PERT, e falar muito rapidamente, como é que funcionam, que doentes beneficiam de uma abordagem PERT, o papel da equipa PERT na decisão terapêutica no TEP agudo e, eventualmente, aqui abordar como é que se pode criar uma rede de referenciação PERT. O conceito PERT não é nenhuma novidade, já surgiu há mais de uma década atrás nos Estados Unidos, sobretudo pela necessidade de haver uma melhor uniformização, estandarização e concentração das estratégias terapêuticas na embolia pulmonar aguda em centros onde já começavam aqui a desenvolver algumas técnicas de reperfusão endovascular. Ganha destaque com a criação do PERT Consortium e na Europa também começa a ganhar destaque com a publicação ou nova recomendação nas novas guidelines da Sociedade Europeia de Cardiologia, em que incluem aqui uma recomendação para a criação das equipas PERT. E no fundo as equipas PERT pretendem mitigar a lacuna no tratamento do TEP agudo, nomeadamente no risco alto e intermédio alto, permitindo assim uniformizar e tentar standardizar a abordagem, centralizando a
equipas especializadas e dedicadas e com experiência em algumas técnicas que estavam e que estão a surgir para o tratamento da embolia pulmonar aguda. E, de facto, nos Estados Unidos, onde as equipas PERT já estão largamente disseminadas pelos principais centros hospitalares, já têm demonstrado benefícios no tratamento ou na abordagem PERT no tratamento de embolia pulmonar aguda, com diminuição da mortalidade, com diminuição até na demora média de internamento hospitalar e aqui com alguma tendência para aumento no recurso a terapêuticas endovasculares ou terapêuticas avançadas endovasculares no tratamento da embolia pulmonar aguda, também como seria de esperar, sobretudo porque acompanham a tendência do desenvolvimento que tem ocorrido nos últimos anos no tratamento da embolia pulmonar aguda. E, portanto, como é que funcionam? No fundo, as equipas PERT não são nada mais nem nada menos do que uma equipa multidisciplinar constituída por várias especialidades que têm interesse e que têm um papel no tratamento da embolia pulmonar. E dependendo muito de quem trata naquela instituição, podem ser constituídas por colegas da cardiologia de intervenção, da cirurgia vascular, dos cuidados intensivos, da pneumologia, da medicina interna, da radiologia de intervenção, portanto depende muito depois naquela instituição quem é que no fundo aborda e trata estes doentes. A equipa PERT, cada equipa PERT cria o seu próprio fluxograma de ativação, que pode variar de instituição para instituição. Aqui apresento dois exemplos de fluxogramas em que, perante qualquer diagnóstico de embolia pulmonar, é ativada a equipa PERT, sendo que um dos membros agrega toda a informação clínica para proceder à estratificação de risco, incluindo também a documentação de eventuais sinais ou sintomas ou características que podem predizer sinais de descompensação precoce. Perante estes dados, esse elemento da equipa PERT decide ou não ativar a restante equipa para proceder a uma discussão multidisciplinar sobre qual é que será então a estratégia a optar naquela situação ou naquela embolia pulmonar aguda. Aqui tenho o exemplo de outro centro em que a ativação é feita apenas quando alguém tem o diagnóstico, ou um doente com o diagnóstico de embolia pulmonar aguda que apresente pelo menos um dos seguintes critérios, nomeadamente taquicardia, dispneia, dor torácica moderada a severa, sinais de disfunção ventricular direita, aumento dos biomarcadores cardíacos, que necessite de oxigênio suplementar, que tenha hemoptises ou que tenha elevada carga trombótica. E perante qualquer destas características deve ser contactada então a equipa PERT. No Hospital Garcia de Horta, a nossa equipa PERT é contactada ou é ativada perante embolias pulmonares de risco intermédio-alto ou de alto risco, cumprindo critérios clínicos laboratoriais de risco, pelo menos risco intermédio alto, tendo que apresentar pelo menos um critério de descompensação precoce. A ativação depois é feita em grupo de WhatsApp, em que é apresentado o caso, é partilhado exames complementares de diagnóstico e a equipa que é uma equipa multidisciplinar, constituída por cardiologistas de intervenção, medicina interna e cuidados intensivos, então define qual será a melhor estratégia para aquele caso. E, portanto, que doentes é que eventualmente poderão beneficiar de uma abordagem PERT? E aqui, no fundo, a equipa PERT quer abordar os doentes aqui neste espectro da gravidade clínica da embolia pulmonar, ou seja, doentes com embolias pulmonares com risco intermédio alto para cima, em que aqui o risco da mortalidade já começa a aumentar e já é superior a 10%. E no fundo o ideal era a equipa de PERT abordar o doente aqui ainda quando é no espectro laranja, antes de evoluir para o quadro da choque e da instabilidade hemodinâmica. Aqui também para relembrar, como já foi dito pela Raquel, que 50% dos doentes não são submetidos, com embolia pulmonar de alto risco, não são submetidos a terapêutica de
reperfusão, por razões que já foram aqui mencionadas, e aqui a equipa PERT também será muito importante também para reforçar esta intervenção e a necessidade desta intervenção nestes doentes. Aqui trago a espiral da instabilidade hemodinâmica ou da fisiopatologia que leva à instabilidade hemodinâmica e ao choque cardiogénico do doente com embolia pulmonar e, no fundo, o ideal, ou a equipa de PERT, o que nós quereríamos mesmo era intervir antes do doente apresentar hipotensão arterial. E queríamos intervir nesta fase em que já começamos a ter alguns sinais ou sintomas, embora mais discretos do que a hipotensão arterial, em que eventualmente será nesta fase poderíamos ter alguma intervenção para evitar que o doente ou que tenhamos que intervir nesta fase já da instabilidade hemodinâmica. Já vários autores e grupos têm proposto e têm descrito sinais e sintomas preditores de descompensação precoce ou de doentes que mesmo apresentando um perfil tensional com valores de tensão arterial sistólica acima dos 90 milímetros de mercúrio, que na presença de outros sinais ou sintomas, como por exemplo taquicardia, elevação de lactatos ou mesmo a apresentação por síncope ou insuficiência respiratória, são doentes que apresentam maior risco de descompensação precoce e, portanto, necessitam de maior monitorização e de eventual intervenção precoce com técnicas de reperfusão antes de evoluírem para choque cardiogénico. Um dos scores que também já foi desenvolvido no sentido de tentar identificar doentes com elevado risco para descompensação precoce, como por exemplo o BOVA score, que aqui pretendia exatamente identificar doentes em maior risco de complicações aos 30 dias e definir locais mais apropriados de internamento e de monitorização. Aqui também, mais uma vez, definindo como alguns preditores a tensão arterial entre 90 a 100 milímetros de mercúrio, elevação dos marcadores da necrose do miocárdio, disfunção ventricular direita imagiológica e também a frequência cardíaca superior a 110 batimentos por minuto. Também outros grupos e outros scores também tentam selecionar doentes ou tentam predizer com certas características clínicas qual é que é o risco de evolução para descompensação hemodinâmica nos doentes com embolia pulmonar com normotensos, como por exemplo o SHIELD score e mais recentemente o POPE score, ambos desenvolvidos por grupos portugueses. Mais recentemente, e algo que anda a ser muito discutido na embolia pulmonar sem instabilidade hemodinâmica, ou seja, sem hipotensão, é o choque normotensivo, e trago aqui os dados e os resultados do registro FLASH, que já foi também falado aqui, que é do registro do estudo de técnicas de reperfusão com o FlowTriever, em que este grupo tem doentes que foram normotensos, em que foi feita a avaliação hemodinâmica do índice cardíaco, em que, embora apresentavam perfis tensionais acima dos 90 milímetros de mercúrio, apresentavam um índice cardíaco abaixo do 2, o que significa que estariam em choque. Depois analisaram alguns parâmetros clínicos, analíticos e imagiológicos que poderiam estar associados a este choque normotensivo, tendo definido a elevação da troponina, a elevação do NT-proBNP, disfunção ventricular direita ou diminuição da função ventricular direita, a presença de uma elevada carga trombótica, nomeadamente pela presença de uma embolia pulmonar em célula, a presença também de TVP e a taquicardia, e na presença destes
destas seis características, o doente tinha uma elevada probabilidade de se encontrar em choque normotenso e, portanto, poderiam eventualmente ser candidatos a terapêuticas endovasculares ou os candidatos ideais para intervenções de reperfusão de uma forma mais precoce. E, portanto, qual é que é o papel da equipa de PERT na decisão da terapêutica no TEP agudo? E, de facto, numa era em que, quando olhamos para as guidelines das principais sociedades de cardiologia e da pneumologia, como as ESC e do American College of Chest Physicians, quem está mais dentro da área já olha para estas guidelines com alguma desatualização e, de facto, aqui com pouca hipótese terapêutica para os nossos doentes e para a tipologia de doentes que nós temos à nossa frente. E, portanto, temos que recorrer a outros tipos de algoritmos, já um pouco mais completos, já que incluem outros tipos de estratégias terapêuticas que hoje em dia temos à nossa disposição e que temos já, embora, como também já foi dito aqui hoje, alguma evidência, embora ainda com casuísticas pequenas, mas que tem evidência de ser seguro e de ter outcomes favoráveis para os nossos doentes e, portanto, temos que olhar agora para estes algoritmos para ajudar aqui a decidir qual é que será a melhor estratégia terapêutica para os nossos doentes, sobretudo com risco em embolias pulmonares de risco intermédio alto e de alto risco. O próprio PERT Consortium também faz acompanhar estes algoritmos com estas opções terapêuticas em diferentes cenários clínicos, o que também já espelha a maior complexidade e maior heterogeneidade de estratégias que podemos oferecer aos nossos doentes de acordo com as suas características clínicas e que já contrasta com as guidelines da Sociedade Europeia de Cardiologia, em que é tudo muito preto ou branco, ou anticoagulação ou trombólise. Este consenso, que também já foi falado aqui hoje, que foi publicado no final do ano passado, continua a ter indicações restritas para o uso de terapêuticas endovasculares na embolia pulmonar aguda, nomeadamente aqui restringindo para situações de embolia pulmonar de alto risco com contraindicações para trombólise ou em que a trombólise sistémica falhou, e doentes com embolia pulmonar de risco intermédio alto em que há evidência de descompensação ou de agravamento clínico sob anticoagulação ou em que não houve melhoria clínica sob anticoagulação, que é a estratégia de primeira linha. Definem também uma escala, uma cascata de escalar para desescalar o tratamento, por exemplo, perante a presença ou ausência da melhoria clínica, pode haver necessidade de escalar a estratégia ou de escalar a estratégia, aqui então pensando de uma forma mais precoce em terapêuticas de reperfusão avançadas. E a grande mensagem também deste consenso é que esta avaliação de sucesso terapêutico ou necessidade de eventualmente escalar medidas deve ser centralizada numa equipa PERT. E, portanto, qual é que é o papel da equipa PERT na seleção da melhor estratégia terapêutica, sobretudo numa era em que falta-nos evidência e recomendações claras sobre estratégias endovasculares no tratamento da embolia pulmonar aguda. E, portanto, a equipa PERT, no fundo, o que vai fazer é que vai avaliar primeiro as características da embolia pulmonar, vai realizar a estratificação de risco baseado em critérios clínicos, imagiológicos e laboratoriais e depois vai procurar se o doente apresenta ou não sinais de descompensação precoce, muitos deles dos quais que eu já falei e mencionei hoje, que já foram descritos, que fazem parte dos scores que tentam predizer o risco de complicações e de mortalidade destes doentes com embolia pulmonar
aguda, que inclui 5, a frequência cardíaca acima dos 100 batimentos por minuto, a tensão arterial ali muito borderline entre os 90 e 110 milímetros de mercúrio, o shock index, vamos ver se o doente tem arritmia de novo, qual é que é o grau de hipoxémia ou de insuficiência respiratória, se tem sinais de hipoperfusão celular ou de hipoperfusão da órgão, quais é que são as suas comorbilidades, se tem comorbilidades como insuficiência cardíaca ou DPOC, que eventualmente pode reduzir a reserva cardiorrespiratória destes doentes e que eventualmente pode nos dizer que este doente não vai tolerar tão bem a carga trombótica e se calhar deveríamos intervir de uma forma mais precoce. Podíamos também ver se o doente tem TVP ou não associada, que pode aqui aumentar o risco de novos eventos trombóticos e de reembolização. Vamos avaliar a carga trombótica, podemos recorrer aos scores de preditores de descompensação precoce, como que eu já falei, e também aqui é um momento importante para avaliar se o doente apresenta ou não embolia pulmonar acute on chronic. A seguir à avaliação das características do TEP, a equipa PERT avalia o risco hemorrágico do doente, se ele tem contraindicações ou não para trombólise, ou se tem contraindicações para anticoagulação, ou outros fatores que podem aumentar a percepção hemorrágica do doente, podendo também recorrer a alguns scores de risco hemorrágico desenvolvidos para a embolia pulmonar. Vamos avaliar quais é que são os recursos disponíveis que temos no local onde se encontra o doente, se o doente tem que ser transferido para um centro em que tenha técnicas de reperfusão endovasculares, se o doente tem que ser transferido para um centro onde há possibilidade de ser conectado a ECMO ou onde haja cirurgia cardiotorácica. Vamos também avaliar a experiência local, sendo que o ideal é o doente estar no local com a maior experiência possível na estratégia terapêutica que o doente necessita, e ainda devíamos também ter sempre em consideração as características e preferências individuais do nosso doente. No fundo, não há fórmula mágica para decidir qual é que é a melhor estratégia terapêutica para o nosso doente, se é, sobretudo para o nosso doente com embolia pulmonar de risco intermédio alto, se é anticoagulação, ou se é uma estratégia de reperfusão, nomeadamente endovascular. Trago também, mais uma vez, este diagrama do grupo do consenso da Sociedade Europeia da Cardiologia, em que tentam aqui criar um fluxograma das estratégias terapêuticas no doente com embolia pulmonar de alto risco e de risco intermédio alto, mais uma vez centrando a fase inicial da terapêutica na anticoagulação, sendo que quando existe contraindicação para trombólise sistémica, aqui as técnicas endovasculares são o tratamento de eleição e o doente deve ser referenciado e não deve simplesmente não ser submetido à técnica de reperfusão, ou então, após a trombólise sistémica, se não houve sucesso terapêutico, aqui devemos esperar cerca de 2 a 4 horas, e este documento dá estes timings que eu acho interessantes para então considerarmos intervir com terapêuticas endovasculares. Em relação a timings no doente com embolia pulmonar de risco intermédio alto, aqui definem como um tempo de 24 a 48 horas para definir se o doente tem uma evolução favorável sobre a anticoagulação ou não, para depois então decidir se o doente tem indicação para ser referenciado para terapêutica endovascular, admitindo aqui um insucesso ou má evolução clínica sobre terapêutica com anticoagulação apenas. Em relação às redes de referenciação PERT, de facto está documentado que a transferência de doentes para centros especializados de elevado volume está associada ao aumento da sobrevida aos 30 dias em doentes com embolia pulmonar aguda e, de facto, numa era em que existe ainda pouco consenso e poucas guidelines em relação a quais é que será a melhor estratégia terapêutica nestes doentes, estando centralizado numa equipa especializada e dedicada, é a melhor forma de garantir que a melhor estratégia terapêutica seja oferecida àquele doente.
Existem já sugestões e exemplos de redes de transferência interhospitalar de doentes com embolia pulmonar aguda para centros especializados PERT, e em Portugal, eventualmente, até poderíamos pensar em algo de 3 níveis, em que cada hospital tinha a sua equipa PERT, tinha certas ferramentas, por exemplo, no PERT nível 1, para realizar a capacidade, para realizar a estratificação de risco, iniciar a anticoagulação ou mesmo a trombólise sistémica e depois garantir transporte intra-hospitalar para, por exemplo, um PERT nível 2 ou 3, onde existem já técnicas de reperfusão mais avançadas, como técnicas endovasculares ou mesmo ECMO e cirurgia. O que já existem alguns pontos que efetivamente já estão documentados que dificultam a referenciação, eventualmente inter-hospitalar, para equipas PERT, nomeadamente a dificuldade em realizar contacto inicial com equipas PERT, a discrepância na estratificação de risco por limitações locais, nem todos os centros têm capacidade, por exemplo, para realizar ecocardiograma 24 horas por dia, dificuldades em conseguir o transporte e equipas para transportar em tempo útil, falta de vagas e a dificuldade às vezes em garantir a presença física ou mesmo em prevenção de equipas dedicadas 24 horas, 7 dias por semana. O que pode eventualmente facilitar esta rede de referenciação é haver um contacto direto com equipas, com elementos da equipa PERT, haver um checklist pré-definido para facilitar a transmissão de informação e decisão clínica e haver a possibilidade de partilhar imagens e exames complementares de diagnósticos por canais mais seguros do que se calhar o WhatsApp. E também é importante que as decisões sejam rápidas e coesas, não interessa muito um doente que tem critérios A, B e C ter indicação para ser submetido a uma estratégia endovascular e no dia seguinte, porque é uma pessoa diferente ou porque não há disponibilidade, o mesmo doente com as mesmas características já não ter critérios e, portanto, tem que é só apenas anticoagulação e vigiar. Considerações finais, as equipas PERT de facto permitem melhorar a abordagem dos doentes com embolia pulmonar aguda através de uma estratégia individualizada, multidisciplinar e state of the art. Formar equipas PERT de diferentes níveis de acordo com a diferenciação hospitalar permite centralizar técnicas de reperfusão avançadas em equipas especializadas. E a criação de redes de referenciação também permite oferecer técnicas de reperfusão, nomeadamente endovasculares, a doentes em locais em que não estão disponíveis. O futuro era importante determinar o custo-benefício de uma abordagem PERT versus uma abordagem não PERT, aqui até para justificar eventualmente criar equipas de prevenção PERT. Também a seleção de doentes, ainda temos por descobrir a fórmula mágica. A inteligência artificial como eventual guia para a seleção de doentes com elevado risco de descompensação e, portanto, doentes candidatos à intervenção por técnicas endovasculares de uma forma mais precoce e ainda a necessidade de definir qual é o melhor timing para intervir com terapêuticas avançadas de reperfusão nos doentes com embolia pulmonar de risco intermédio alto, se vamos ter uma atitude de wait and see, em que vamos esperar 24 a 48 horas para ver evolução sobre a anticoagulação, ou se vamos documentar and go. Obrigada. Muito obrigada, Melanie, pela tua excelente revisão sobre a importância de criarmos estas equipas PERT e a forma de selecionar os doentes e ainda aspectos interessantes de como nos podemos organizar no futuro. Vou agora passar a palavra para a última palestra deste webinar. Vai ser o Dr. Silvio Leal, que é um cardiologista de intervenção do Hospital de Santa Cruz, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, que tem nos últimos anos abordado estes doentes e é uma das pessoas com mais experiência na intervenção endovascular na embolia pulmonar aguda, nas formas graves da embolia pulmonar aguda, e tem a particularidade de ter experiência com diferentes dispositivos e, portanto, será uma honra poder ouvi-lo com a palestra acerca das terapêuticas dirigidas por catéter na nossa prática clínica, Tips and Tricks. Força, Silvia. Rita, a honra é toda minha. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui presente a falar sobre este tema ao qual me tenho, de facto, dedicado bastante nos últimos 4 anos.
É uma apresentação um pouco mais técnica, mas que eu vou tentar tornar interessante, quer para as pessoas que de facto não fazem a técnica e que só querem saber um pouco o que são estes devices, quer para as pessoas que já têm alguma experiência em uma ou várias destas técnicas. De facto, existe hoje em dia uma série de devices aprovados para o tratamento de embolia pulmonar aguda, mas de facto, se olharmos para a evidência, ela centra-se essencialmente em três devices. O ECOS, que é um sistema de trombólise acelerada por ultrassons, o FlowTriever, que é um sistema de trombectomia de grande calibre, e o Lightning da Penumbra, que é um sistema de trombectomia por aspiração inteligente. E de facto foi nessas três técnicas que tentamos no nosso centro diferenciar-nos um pouco. Esta é a nossa casuística atual, temos 84 doentes tratados percutaneamente no conjunto de Santa Cruz e dos Lusíadas. Eu de facto faço parte das duas equipas. Nós, se repararem, temos de facto uma grande variedade de abordagem. Um terço faz uma trombectomia pura, 20% trombólise intrapulmonar, temos quase metade dos casos uma abordagem híbrida, aquela que nós defendemos bastante, e temos também alguns casos feitos em conjunto com ECMO. Em termos de device, a nossa experiência maior é com a trombectomia da Penumbra, primeiro com o dispositivo Indigo 8 French, que foi aquele que existia até há cerca de um ano atrás. No último ano temos também 11 casos já com o novo Penumbra Lightning, o 12 French. Temos 10 casos com o FlowTriever e fizemos agora na quarta-feira o primeiro caso de ECOS, que está agora a chegar a Portugal, e obviamente temos alguns casos de trombólise com um catéter simples. No nosso caso usamos habitualmente um pigtail. Só dar uma ideia que de facto na prática clínica, no mundo real, estas técnicas do som conjunto são bastante eficazes e seguras, e isso deve levar, não tenham, centros que não estejam a fazer, mas tenham curiosidade, devem tentar de facto começar por um device, não tentem começar com todos, mas começar por um device e a pouco ir ganhando alguma confiança nestes procedimentos. Bem, abordagem percutânea passo a passo. Bem, isto faz uma visão muito pessoal destes aspectos, mas no nosso centro o que nós consideramos mandatório para trazer um doente à sala é a existência de disfunção ou dilatação ventricular direita, por eco ou dilatação por angiotaque, e a presença de um trombo proximal oclusivo do angiotaque. Éramos muito exigentes nesta questão da pressão pulmonar, na PSAP acima dos 40 para levar um doente à sala. Hoje não somos tão restritivos. Alguns doentes, na dúvida, vão à sala e fazem uma avaliação invasiva e temos algumas surpresas. A nossa equipa de intervenção foi de início desenhada para ser uma equipa composta por 2 operadores dedicados. Portanto, nós, na nossa hemodinâmica, somos neste momento, penso que 11 pessoas, mas só 3 pessoas é que fazem TEP. Portanto, achámos que era uma maneira de concentrar um pouco a experiência antes de alargar o programa, porque neste momento não somos 2, somos 3, mas em cada caso vamos sempre 2. Temos sempre um anestesista na sala, durante todo o procedimento, obviamente depois temos enfermeiro, técnicos, etc. E temos um suporte, um backup de ECMO e cirurgia cardíaca, não estão lá connosco, mas em geral sabem que os casos existem. O acesso para a primeira parte, que é no fundo o diagnóstico, a cateterização das artérias pulmonares e a avaliação, o nosso acesso vascular é sempre femoral. Há centros que fazem alguns acessos alternativos, nós de facto não temos essa experiência. Acesso no osso femoral, sempre ecoguiado, não esquecer que a fonte embólica dos TEPs é, regra geral, uma trombose venosa profunda e, portanto, não queremos estar a funcionar uma veia femoral que tem trombos. Usamos um introdutor curto, 6 ou 7 de rosca, e fazemos todos os procedimentos com uma linha arterial colocada para termos uma avaliação hemodinâmica invasiva. Avançamos sempre com um pigtail angulado e um fio longo. O pigtail angulado é importante porque nos permite entrar na aurícula e sobretudo do ventrículo direito, em geral, sem qualquer suporte de fio. Isto é importante porque garante, ou pelo menos diminui muito a probabilidade de estarmos a atravessar
por baixo das cordas da válvula tricúspide, o que nos sistemas de baixo calibre não é um problema, mas num sistema de grande calibre como um FlowTriever pode levar a lesões graves da válvula. Portanto, avançando diretamente o pigtail, ele muito provavelmente vai pelo centro da válvula tricúspide e o pigtail angulado, sozinho, em geral, consegue chegar às pulmonares. Por vezes temos que avançar o fio, uma vez dentro do ventrículo direito, temos que avançar o nosso fio, no qual fazemos uma pequena curva para ajudar a direcioná-lo para uma das pulmonares. E depois, nesta fase, fazemos estas duas avaliações. Portanto, por um lado, uma avaliação hemodinâmica, em que vamos, de facto, medir pressões, quer na artéria pulmonar direita, quer na artéria pulmonar esquerda. Nós também, agora, sistematicamente, fazemos uma colheita de sangue, depois para cálculo de débito cardíaco, e fazemos angiografia. A angiografia para o pulmão direito, usamos em geral só uma projeção, uma oblíqua direita. Para o pulmão esquerdo usamos, regra geral, duas projeções, uma oblíqua direita e uma oblíqua esquerda. Esta oblíqua contralateral no pulmão esquerdo é importante para separar os ramos lobares inferiores, que ficam muito sobrepostos numa projeção ipsilateral. Regra geral, usamos este protocolo, 25 ml a 15 ml por segundo. No início usávamos um pouco mais, usávamos 30, mas há de facto alguns casos na literatura descritos de instabilização hemodinâmica com volumes grandes, sobretudo naqueles ventos que estão ali no impending shock, e portanto agora baixamos um bocadinho este volume. E a primeira imagem, portanto a angiografia da pulmonar direita e da pulmonar esquerda, em geral, fazemos uma aquisição com endoscopia de alta qualidade. Depois, neste momento, decidimos se avançamos ou não. Portanto, o procedimento pode acabar aí, nós já acabámos alguns procedimentos neste ponto. Portanto, se de facto chegamos, olhamos para a angiografia e já não temos tanto trombo assim, às vezes há de facto um delay entre o TAC e o momento em que os doentes vão à sala e as coisas mudam. Portanto, se na avaliação invasiva achamos que temos pouco a ganhar porque a carga trombótica é pequena, nós paramos o procedimento. E a mesma coisa se o doente já não tem hipertensão pulmonar. Na nossa série só temos uma exceção a isto, temos uma paciente que eu fiz que tinha uma PSAP invasiva de 35 e só fiz porque era uma doente que tinha 25 anos e tinha de facto uma oclusão total do ramo lobar inferior direito e achamos que apesar disto ela ia ter benefício e na verdade foi um caso de sucesso com resposta logo na sala e com uma franca melhoria clínica. Este é o nosso algoritmo para decidir. A regra geral é muito simples. Qual o device? Depende da carga e da localização do trombo e depende do grau de maior ou menor instabilidade hemodinâmica do doente. Então, num contínuo que, na minha opinião, deve ser assim, ecos, penumbra e FlowTriever, se o doente está mais instável, eu quero um resultado imediato, eu quero em poucos minutos tirá-lo do choque e o melhor dispositivo que temos para isso é o FlowTriever. Se o doente está estável, podemos de facto apostar num sistema de trombólise intrapulmonar que de facto não tem um efeito imediato, tem um efeito ao fim de algumas horas. A mesma coisa para a carga e a localização do trombo. Se é um trombo mais central, sobretudo aqueles trombos em cela, que têm um risco de embolização e de oclusão aguda das artérias pulmonares durante o procedimento, eu quero algo que me remova rapidamente esse trombo e isso é a favor dos sistemas de trombectomia de grande calibre. Se tenho um trombo mais periférico e menos alcançável com catéter de aspiração, a trombólise intrapulmonar é o melhor sistema. E aqui no meio temos o sistema da penumbra, que é de facto bastante versátil, porque acaba por poder ir aqui a vários territórios. Claro que há aqui um pormenor que não podemos descurar. Claro que se o doente tem um risco hemorrágico elevado e sobretudo se o doente tem uma contraindicação para trombólise, devemos favorecer os sistemas de aspiração, obviamente, e não a trombólise intrapulmonar, sendo que não é muitas vezes claro se uma contraindicação pelo menos relativa para a trombólise sistêmica, deva ser uma contraindicação para a trombólise intrapulmonar, já que nós fazemos uma dose que é 1/10 da dose sistémica.
Bem, passando aqui mais a detalhar um pouco como são constituídos e como funcionam os vários, estes 3 devices, no fundo. Começando pelo sistema de aspiração inteligente do Lightning 12 da Penumbra. É um sistema, de facto, interessante, é uma evolução de um sistema de calibre mais pequeno, 8 French, em que tinha algumas limitações. As artérias pulmonares são artérias grandes, estamos a falar de artérias facilmente com 3 centímetros de diâmetro e um catéter que tem um calibre de muito poucos milímetros, dificilmente consegue um grande resultado imediato. Apesar devo dizer que os resultados depois às 48 horas do 8 French não são maus. Mas este sistema evoluiu de 2 modos. Por um lado ganhou calibre, temos este catéter que é um catéter 12F como tal, com maior lumen, mas sobretudo com muito maior torque. Nós conseguimos manobrar este catéter de um modo muito mais fácil. Depois temos esta oliva, este fio com oliva que chama um separador, que não é mais do que um dispositivo para ir desobstruindo o lumen deste catéter. E depois podem ver aqui à esquerda o resto do sistema, que são os tubos de aspiração, que vão conectar a um copo coletor que está numa pressão negativa contínua por esta bomba, este Penumbra Engine. E no meio temos aqui este microprocessador. Este é o que torna este sistema diferente. Portanto, isto é um microprocessador que tem capacidade de detectar diferenças de fluxo e diferenças de pressão no catéter e na tubagem de aspiração, controlando a velocidade da aspiração. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Se o sistema detecta que temos uma pressão aumentada, assume que isto é trombo e permite uma aspiração contínua desse trombo. Se o sistema vê que a pressão é baixa e que temos um bom fluxo ao longo do sistema, o que estamos a aspirar é 100. E nesse caso temos uma válvula que vai abrir do modo pulsado, reduzindo significativamente a perda de sangue. Portanto, o grande objetivo disto é reduzir a perda de sangue, que continua a ser uma limitação em todos os sistemas de trombectomia. O acesso para o Lightning, portanto, nós já temos, do nosso diagnóstico, já temos um acesso humeral 6F. Nesta fase o que nós vamos fazer é trocar, através do catéter, trocamos o nosso fio, em geral, por um fio de suporte, um amplato super stiff, para termos mais suporte e para evitar ali algum prolapso dentro das cavidades direitas. E depois sobre esse fio de suporte avançamos uma bainha longa. No nosso laboratório em geral usamos esta bainha 12 French da Cook, havendo outras alternativas, mas temos de ter uma bainha pelo menos com 65 centímetros. O objetivo é posicionar esta bainha ou no tronco da artéria pulmonar ou idealmente já à entrada de cada uma das artérias pulmonares, portanto vamos sequencialmente à direita e à esquerda ou vice-versa. Depois, através desta bainha longa, já posicionada na artéria pulmonar, temos o nosso trabalho muito facilitado, avançamos o nosso aspirador, no nosso caso nós avançamos sempre o aspirador sobre um catéter mais pequeno, para diminuir de facto o atrito contra a parede e para diminuir o risco de perfuração. Este sistema de bainha, aspirador e depois válvula hemostática é comprido, ele tem cerca de 120 centímetros e por isso precisamos de um catéter longo, e a própria Penumbra tem um catéter interessante que se chama Neuron, que tem 130 centímetros e permite fazer isto tudo sem estar sempre a desadaptar o sistema, que é um momento em que se perde sempre bastante sangue. Depois, através desse catéter, que nos permite, de facto, posicionar e direcionar melhor o fio, avançamos então o nosso aspirador. E o objetivo no Lightning é colocar o aspirador no meio do trombo. Nós não precisamos ir distais ao trombo, mas idealmente devemos estar dentro do trombo. E a partir daí colocamos o device em on, começamos a aspiração, e este movimento que vem aqui é o tal separador que vai desobstruindo o catéter, permitindo otimizar um bocadinho este processo. Bem, isto são umas imagens nossas, portanto isto é um Penumbra Lightning a funcionar.
Então, ver este cliente, no fundo, significa que o sistema vai aspirar sangue nesta fase, ele está a interromper do modo pulsado a aspiração, e temos este tipo de resultados. Portanto, temos aqui, ele tem um filtro que nos permite logo separar os trombos do sangue, o sangue cai cá para baixo, conseguimos medir em tempo real as perdas de sangue que estamos a ter, e depois temos uma carga trombótica que, regra geral, é moderada com este sistema, mas de facto nós não precisamos provavelmente de aspirar, fazendo aqui um pequeno à parte. O nosso objetivo aqui é muito diferente do que é numas coronárias. Nós não queremos uma normalização angiográfica, nós não precisamos disso, e isso é provavelmente impossível. Estamos a falar de muito trombo, um TEP tem muito trombo, um TEP que chega à sala porque tem algum grau de instabilidade, regra geral tem uma carga trombótica muito grande, e o que nós queremos é de facto abrir um canal. Queremos remover o trombo mais proximal e abrir um canal para depois a anticoagulação fazer o seu trabalho. Ora, referir também que este sistema depois tem um código de cores que nos vai ajudando a perceber as coisas, que tem de facto de cores e de sons, e que muda de cor se sente que o sistema está obstruído ou no catéter ou nos tubos, e nos permite depois fazer algumas ações acerca disso. No final de cada procedimento, isto é transversal às 3 técnicas, fazemos mais uma vez uma angiografia e uma avaliação hemodinâmica invasiva para conseguirmos perceber o que é que na sala mudou, sendo que este não é o endpoint essencial. Nós não devemos estar agarrados ao objetivo de que na sala temos de ter uma angiografia linda ou que temos de ter uma grande melhoria hemodinâmica. Muitas vezes nós não vemos isso e às 48 horas os doentes estão impecáveis. Bem, passando ao segundo device, o FlowTriever. O FlowTriever é um device engenhosamente simples. Ele é um aspirador de grande calibre, na verdade há 3 calibres, 16, 20 e 24. 24 frentes é um grande tubo. Muito flexível, o que permite manobrá-lo com segurança dentro das artérias pulmonares. E este catéter de aspiração está ligado a uma seringa de grande calibre que tem um travão que permite colocá-la em vácuo. E depois tem uma torneira que permite subitamente libertar esse vácuo, favorecendo a aspiração. Depois podem ver aqui estes discos de nitinol. Este componente que se chama, de facto, catéter FlowTriever, não é mais do que uns discos de retração mecânica, de remoção mecânica do trombo. Na verdade, são usados numa percentagem relativamente pequena dos doentes. Mas eu vou-vos mostrar aqui um pequeno vídeo, um bocadinho para perceberem como é que isto funciona. Portanto, nós avançamos do fio, que é colocado distalmente, um fio de suporte, obrigatoriamente no sistema. O nosso catéter é avançado sempre sobre aquele dilatador e é colocado, a seringa é colocada em vácuo, e neste momento abrimos a torneira. E subitamente temos a aspiração. Minimizing blood loss while drawing clot through a continuous lumen into the syringe. If clot remains, the appropriately sized FlowTriever catheter is then introduced. Temos os discos de As nitinol the para catheter completar o is trabalho. retracted, the nitinol discs self-expand, engaging the clot from within. As it is delivered back into. Ora, pontos importantes para quem usa FlowTriever. A punção, não ter cuidado com uma punção que não seja demasiado vertical, sobretudo porque este sistema pode ser usado também sem introdutor, pode ser usado diretamente à pele, mas é um tubo que não é demasiado resistente. Portanto, se temos uma angulação muito grande, arriscamos a ter algum kink no sistema. Depois também facilita termos estes dilatadores que existem na maior parte dos laboratórios de hemodinâmica para conseguir alargar progressivamente este acesso e diminuir o atrito sobre a parede do catéter. O introdutor recomendado é um introdutor curto, um introdutor 24 frentes de 25, 30 centímetros. Há várias versões, várias hipóteses no mercado. Nós usamos, na maior parte dos casos, o da CUP. Eu devo dizer que gosto muito do da Gore, acho francamente menos traumático.
E de facto pode ser usado sem introdutor nenhum, e nós já fizemos alguns casos sem introdutor e resulta. O guia aqui é sempre um guia de suporte. Estamos a falar de um sistema de grande calibre, não podemos deixá-lo sobre um guia mole, porque isto vai colapsar. E o guia recomendado é este, um plato super stiff de ponta curta, ponta de 1 centímetro, para termos flexibilidade na ponta, mas suporte logo após esse primeiro centímetro. E em ponto nenhum deste procedimento remover o fio. Aliás, quando nós queremos passar da pulmonar direita para a esquerda ou vice-versa, devemos usar um segundo fio, que é passado em paralelo ao primeiro, e só depois do segundo fio estar posicionado nesta artéria é que removemos o primeiro, para que nunca o sistema fique sem fio. Depois é avançar o catéter através do introdutor e sobre o fio. O catéter avança bem, mesmo em anatomias relativamente menos favoráveis. E aqui o nosso objetivo, como viram no vídeo há pouco, é posicioná-lo no bordo proximal do tronco. Não precisamos de ir muito distais. Aliás, ir muito distais com este catéter tem os seus riscos. Um catéter de grande calibre, isto é para as pulmonares principais. Se queremos ir mais distais, então devemos usar a versão 16 French. E aí a nossa recomendação é que se use o 16 French por dentro do 24 French. O 16 French é mais comprido e permite uma técnica telescópica, aproveitando o suporte do primeiro catéter que já lá está, e conseguindo, com os cerca de 15 centímetros que ele tem a mais, chegar de facto um pouco mais abaixo. Mas, regra geral, não é preciso ir muito distal com flow trigger. Depois, de facto, também aqui na imagem da direita, é isto, quando está posicionado, abrir a torneira e aspirar. E este é o tipo de resultados que conseguimos. De facto, temos com o flow trigger resultados angiográficos imediatos, às vezes bastante impressionantes, com bastante trombo aspirado. Por exemplo, aqui à direita isto é um caso nosso, em de facto aspiramos imenso trombo. Não é sempre assim, mas de facto a carga trombótica que o sistema consegue aspirar é, regra geral, grande. Como encerrar este acesso? Nós não usamos devices de encerramento, usamos um ponto em 8, funciona lindamente, portanto um ponto só que aproxima os bordos do local de punção, e de facto não, apesar da anticoagulação em que o doente está submetido, não temos nenhuma complicação hemorrágica nos casos que fizemos. Por último, em relação ao ECOS, o ECOS de facto é o sistema que temos menos experiência. O ECOS, nós fizemos o primeiro caso nacional anteontem, e portanto a experiência há de se ganhar. Mas o ECOS é um sistema bastante simples, o que o torna bastante atrativo. O conceito é de um catéter de infusão de alteplase, mas que tem um catéter core que emite ultrassons pulsados. E esta emissão de ultrassons pulsados tem dois objetivos: fragmentar a fibrina e ajudar a fazer a difusão do próprio alteplase. Portanto, o ECOS tem estes dois componentes: tem o teu catéter de infusão, por dentro tem o core ultrassónico e depois tem esta unidade de controle. O catéter em si é um catéter com vários lúmenes. O lúmen central, onde vai estar o dispositivo que emite os ultrassons. Depois tem à volta deste um lúmen de arrefecimento, porque este sistema acaba por aquecer um pouco e, portanto, temos sempre uma solução salina a correr para que isso não aconteça. E depois temos lúmenes separados, onde é infundido o alteplase e com múltiplos buracos laterais por onde ele sai dentro do trombo. Portanto, aqui o objetivo é atravessar o trombo com este catéter. O catéter tem 12 centímetros de zona perfurada e coincidem com 12 centímetros de zona de emissão de ultrassons. Portanto, no fundo, permite-nos fazer a lise de um trombo relativamente longo. Uma vez colocado o catéter no sítio, há que... pronto, isto é a questão do comprimento. Isto é um 6F, tudo o que é necessário é um ou dois acessos 6 French, consoante queremos usar um ou dois catéteres para uma ou duas pulmonares.
Depois é preparar as perfusões da solução de arrefecimento e do autoclase, conectar ao sistema e ligar. E a partir daí é reparar e já vos vou mostrar o protocolo. Isto é mais do nosso caso desta quarta-feira, portanto, o que dá mais trabalho é preparar o sistema, fazer o flashing disto tudo, depois é avançá-lo sobre um fio absolutamente convencional, posicionar um ou dois catéteres dentro do trombo nas artérias pulmonares e ligar o aparelho. E a partir daí temos várias hipóteses. O protocolo que neste momento é defendido pelos fabricantes do ECLAS, é o protocolo que saiu deste estudo, que é o Optalize. O Optalize eu penso que não se falou há pouco dele, é um estudo que comparou diferentes estratégias ou diferentes taxas de perfusão de autoclase na trombólise intrapulmonar, tendo comparado desde baixa dose e poucas horas até uma dose mais alta e muitas horas. E teve estes 4 braços, este terceiro braço fez 1 miligrama por hora por pulmão, portanto, com um total de 6 horas. Portanto, se temos um catéter num pulmão, vamos fazer 6 miligramas, se temos um catéter em cada pulmão, 12 miligramas. Dizer que no Optalize todos os braços tiveram resultados muito semelhantes em termos de redução do rácio do ventrículo direito e ventrículo esquerdo, com um aumento de hemorragias nos braços que faziam uma quantidade maior e, portanto, este terceiro braço é equilibrado. No entanto, está previsto que se no fim destas 6 horas não temos o resultado esperado, ou seja, se o doente até melhorou clinicamente, mas continuamos com um eco, com um VD grande, o que é recomendado é deixar lá o catéter e esperar e reavaliar passado 4, 6 horas, e se está na mesma, voltar a fazer uma perfusão de autoclase, e neste terceiro cenário, se o doente não melhorou de todo e o VD está exatamente na mesma, prolongar o protocolo, e aí o que é defendido é que se faça um protocolo como foi usado, por exemplo, no estudo último, que é um protocolo longo de 15 horas, mas com metade da dose, portanto 0,5 miligramas hora por catéter. E portanto terminaria só com estas considerações pessoais. Portanto, de facto temos cada vez mais evidência, apesar de ainda não ser aquela que gostaríamos, mas temos cada vez mais evidência da segurança e da eficácia destas técnicas percutâneas no tratamento do TEP agudo. Temos neste momento várias estratégias possíveis, vários devices no mercado, não temos exatamente uma evidência direta ou indireta sequer de que um seja muito melhor que os outros, ou muito pior. Eu acho que esse não é a principal preocupação, eu acho que eles são complementares, acho que eles não são exatamente para os mesmos doentes, apesar de estarem a ser usados, apesar de estarem a ser todos eles recomendados em todos os doentes, eu não acho que eles sejam idealmente iguais. Todos têm algumas vantagens e algumas desvantagens em cenários específicos e portanto, o que nós temos é que ganhar experiência e aprender a selecionar o melhor device para cada paciente. Muito obrigado. Muito obrigado, Silvio, por esta viagem pelas diferentes especificidades de cada um destes dispositivos. Vamos então dar início à discussão. Eu peço aos participantes que estão em casa ou no seu local de trabalho que coloquem questões no chat, as dúvidas, comentários, para tornar também mais dinâmica esta discussão. De qualquer maneira, temos connosco um painel de discussão que são pessoas com experiência em manejo destes doentes. Temos a doutora Cláudia Jorge, que é cardiologista de intervenção do Hospital de Santa Maria. Temos connosco o Dr. Luís Moraes, que é cardiologista de intervenção do Hospital de Santa Marta, e temos o Dr. Filipe Gonzalez, que é intensivista do Hospital Garcia de Horta. Portanto, nós começamos com uma palestra sobre a evidência e percebemos que a evidência que temos com estes dispositivos, com estas técnicas endovasculares, permitiu-nos mostrar que há melhoria mais rápida da redução da dilatação e da disfunção do ventrículo direito e também melhoria hemodinâmica. No entanto, estes estudos, à luz da atualidade, são estudos, a maior parte deles não são randomizados,
têm ainda uma dimensão da amostra reduzida, falta muitas vezes o grupo controle que é submetido à terapêutica standard, normalmente no risco intermédio é a anticoagulação, e portanto isto é o racional para a decisão de tratamento de cada doente com estas formas graves de embolia pulmonar estar ainda muito centrada na PERT para que possa ser individualizada. Nós devemos ter na assistência muitos referenciadores e, portanto, eu acho que é fundamental dar a conhecer a nossa experiência em termos de como é que as nossas equipas PERT selecionam os doentes e qual é que é o algoritmo da ativação da PERT. Como é que nós podemos ativar uma PERT? E por isso peço que, em palavras curtas, consigam descrever a vossa experiência. Começando pelo Luís Moraes. Bem-vindo. Olá, muito boa noite a todos. O teu hospital, portanto, como é que vocês selecionam os doentes? E como é que ativam a parte? Então, muito boa noite a todos. Excelentes apresentações e quero agradecer o convite. Vou se calhar, antes de te responder, Rita, vou aproveitar para fazer um comentário um bocadinho mais geral, porque acho que houve aqui todas as apresentações foram excelentes, mas houve aqui um dos momentos para mim que foi mais importante e que resume o meu estado de espírito sobre este tema. Nós estamos a fazer o tratamento destes doentes com fibrinólise dirigida por catéter e com o sistema da penumbra, essencialmente. Temos já mais de 60 doentes tratados hoje. Estamos a aumentar um bocadinho o volume, mas eu penso que a conclusão da Melanie foi um dos pontos para mim mais importantes que nós ainda não conseguimos responder, que é sobre a seleção de doentes. Nós temos cada vez mais pequenas sensibilidades sobre que doentes tratar ou não, que doentes levar à sala e quando. Estamos a começar a ganhar experiência, mas isto ainda é um dos pontos mais difíceis. Quando nós vemos, por exemplo, que estamos a tentar target um pool de doentes com taxas de mortalidade de 10%, nós sabemos que estamos a tentar tratar doentes que são muito graves e depois de repente vemos registros com taxas de mortalidade com estas terapêuticas de 0,8%. Nós não temos essas taxas de mortalidade na nossa série, portanto os doentes que nós estamos a tratar são mais graves. Tenho algum receio que se banalizem algumas destas técnicas para doentes menos graves e dessa forma se vá perder o benefício esperado em trials. Nós já tivemos isso com outras técnicas da cardiologia de intervenção, quando são muito device-driven, nós depois perdemos o foco, perdemos o impacto importante nos doentes que verdadeiramente beneficiam. Sobre isso, o Silvio deixou-nos algumas ideias, principalmente estes doentes que têm cargas trombóticas muito elevadas, proximais, e este conceito muito interessante do choque normotensivo. Nós temos registro também dos índices cardíacos de todos os doentes que fazemos, exatamente por isso, para tentar decidir que terapêutica é que utilizamos, para que seja oferecidas terapêuticas mais arriscadas aos doentes mais graves, para que esse risco compense, para que o benefício esperado compense esse risco. Portanto, este é um dos pontos fundamentais para mim, nevrálgico, desta temática. Este deixava como comentário a nossa experiência, vai muito nesta ordem, portanto vai na ordem de tentar oferecer fibrinólise dirigida por catéter a alguns doentes que nós achamos que beneficiam para além da anticoagulação, e aqui eu quero relembrar que nós só temos um estudo contra anticoagulação, que eu acho que não foi mencionado aqui, que é o Canary Trial, que é muito recente, são muito poucos doentes, e não há benefício a 3 meses. Portanto, nós temos que, ainda assim, selecionar bem os doentes para fibrinólise dirigida por catéter. Do nosso lado da intervenção, temos a vantagem de nós não termos quase efeitos hemorrágicos ou eventos hemorrágicos neste grupo de doentes, porque a dose de fibrinólise é tão baixa, nós não temos complicações graves, felizmente, sobre estes doentes, portanto, isto já é uma vantagem. E deixamos, então, a aspiração e as técnicas um bocadinho mais invasivas para doentes que têm este perfil de maior risco. Para nós é muito importante o lactato, como foi mostrado nos vossos algoritmos, a frequência cardíaca acima de 100, um doente que está taquicárdico é normalmente um doente de maior risco, e as avaliações invasivas hemodinâmicas. Muitas vezes estes doentes não têm, como vocês sabem, PSAPs muito elevadas, isso não têm ventrículos direitos para o fazer. Depois,
deixava pronto, vou já tentar responder à tua pergunta e depois talvez lançava uma outra. Especificamente sobre a nossa experiência, este é o nosso panorama geral. Nós começámos fomos navegando um bocadinho na gravidade dos doentes, eu acho que já te falei sobre isto. Inicialmente eram-nos apresentados doentes muito graves, muitos deles até com fenótipos de TEPS acute on chronic, e nós começámos um bocadinho, eu diria, com o pé esquerdo, com uma experiência nestes doentes, porque tivemos complicações e tivemos dificuldade em perceber se eram os doentes que estávamos a tratar ou não. Isto cria uma certa descrença nas técnicas, e fomos afinando a nossa seleção de doentes para tratar doentes de verdadeiramente agudos, com insultos em curtos espaços de tempo. Portanto, normalmente não vamos aos 15 dias, que aparece na maior parte dos ensaios, preferimos doentes até aos 7 dias da apresentação de sintomas. Portanto, tentamos selecionar doentes que sejam verdadeiramente agudos, doentes que tenham um aspecto ecocardiográfico, um fenótipo de TEP agudo e não de TEP crónico, e doentes que tenham uma elevada carga trombótica proximal para os dispositivos de aspiração, muita carga trombótica periférica mais difusa para os dispositivos de fibrinólise intra-arterial, e neste caso usamos o catéter McNamara. Para este subgrupo de doentes, que já temos conversado também noutros fóruns, de acute on chronic, nós ainda não temos uma resposta muito correta ou melhor a fazer para estes doentes. Vamos tentando aqui e ali, dependendo do doente em questão. E pronto, este é o nosso panorama geral de atuação. Rita. Interromper, também é importante se calhar referir que desconfias de acute on chronic quando temos doentes com pressão arterial sistólica mais alta, nomeadamente se tiver uma pressão arterial sistólica acima de 60, é sempre de desconfiar, embora a TAC também nos possa ajudar. Não sei se tens outros tipos em exatamente, como dizes, portanto, muitas vezes é difícil. A TAC, quando é feita e olhada por alguém um bocadinho mais experiente e é realizada num contexto, muitas vezes não o da urgência, é mais fácil de perceber. Em contexto de urgência, muitas vezes não nos dão tanto essa informação, e isso é uma das nossas lutas, e às vezes, como sabes, vemos as TACs no WhatsApp, não vemos as TACs com possibilidade de alterar contraste, etc. Esse é um dos pontos. Portanto, o que é que o radiologista nos diz? A outra, sem dúvida, a PSAP. Há sítios mesmo, portanto, com muita experiência em tromboembolismo pulmonar, que não levam à sala doentes com PSAPs acima de 75, por exemplo, na Columbia University. Portanto, esse é um dos cutoffs que nós podemos utilizar. Ventrículos direitos muito hipertrofiados, que estão muito dilatados e hipertrofiados, são claramente habituados àquela sobrecarga de pressão de longa data, e tentar perceber na história clínica. Por vezes não é fácil no primeiro contexto, porque se o doente tem uma síncope há 2 dias, nós preocupamos com a síncope, mas se o doente teve um cansaço arrastado há 3 meses, aí já nos pode fazer uma diferenciação. Portanto, são alguns dos elementos que nós usamos. Temos um outro que também utilizo com alguma frequência, dependendo das situações, que é o paradoxo do BNP-troponina. Se nós temos um BNP muito elevado num doente com um quadro arrastado, um BNP de 10.000 e uma troponina de 26 ou de 100, é um doente que tem um quadro muito crónico, provavelmente teve um evento agudo, pouco insulto, mas que lhe deu muita clínica, porque já tinha um evento crónico por trás. Portanto, são alguns dos exemplos que nós usamos. Obrigada, Luís. Cláudia, não sei se queres comentar. Tu estás num centro onde há uma extensa experiência em ECMO, e provavelmente vocês são solicitados para tratar embolias pulmonares de alto risco que foram conectadas a ECMO. Portanto, que tipo de doentes é que estão a levar à sala? Como é que vocês selecionam os doentes? Olá, muito boa tarde a todos. É com muito gosto que estou aqui. Gostava de felicitar todos os palestrantes pelo brilhantismo das suas apresentações. De facto, é verdade, Rita, nós aqui estamos essencialmente, nosso grande pool de doentes são doentes de alto risco, doentes de grande instabilidade hemodinâmica, muitas das vezes já com ECMO, inclusive ECMO VA.
E são esses essencialmente que nós nos temos debruçado. Não têm sido más opções, têm sido, pelo contrário, sucessos, nomeadamente doentes que chegaram aqui em que não conseguiam, mesmo conectados a um ventilador com suporte vasopressor, não conseguiam ter saturações periféricas adequadas, nem muito menos deixar de ter permanentemente lactatos elevados, como nós sabemos, um grande representador de má perfusão periférica. Gostava um bocadinho de detalhe foi-se em relação a isso, de ressaltar aqui um aspecto. De facto, nós olhamos para todos estes ensaios clínicos e, de facto, a taxa de mortalidade destes que são os registros, não é? Nós não temos os grandes ensaios randomizados e controlados e, de facto, temos uma mortalidade muito baixa. E eu acho que talvez esteja um bocadinho enviesado pela seleção que é feita para estes mesmos registros, nomeadamente no que diz respeito ao Flash Registry, nós já temos um bocadinho esse feedback do que são os doentes que são selecionados nos Estados Unidos e os doentes que são selecionados na Europa. Só 8% dos doentes do Flash é que são doentes de alto risco com instabilidade hemodinâmica. Se compararmos aos dados europeus, são 40%. Ou seja, cerca de metade dos doentes. Portanto, na Europa dá a sensação que nós utilizamos estes dispositivos e, de facto, para doentes mais graves, um bocadinho também mais de acordo com as recomendações europeias, enquanto que noutras realidades já se começa a extrapolar e utilizar estes mesmos dispositivos para doentes de risco mais baixo, de um risco intermédio, que é essencialmente o grosso destes grandes registros. E isto então é um bocadinho está de acordo com aquilo exatamente que o Luís estava a dizer, não é? É a banalização depois do dispositivo relativamente para dispositivos e outras técnicas interventivas para todo o tipo de doentes, porque mais uma vez voltamos a focar no mesmo, que o fundamental seríamos qual é o doente perfeito, qual é o doente ideal para nós, de facto, ser tratado o seu embolia pulmonar através de uma técnica dirigida por catéter. Gostava de fazer dar uma chega aqui em relação à seleção de doentes. Não deixa de ser interessante que todos nós concordamos que se os doentes tiverem algum critério adicional de instabilidade vão beneficiar mais da técnica, certo? Mas toda a evidência que temos, pouco ou muita, mas toda a que temos é em doentes bastante estáveis e apesar disso os resultados não são maus. Portanto, apesar disto, estes doentes bastante estáveis em que se poderia pensar que provavelmente iam ficar iguais, eles melhoram. Claro que nós não temos estudos aleatorizados, à exceção do último, que é um estudo pequenino, mas os resultados são muito concordantes nos vários devices. Todos mostram uma taxa de segurança interessante. Eu também acho que é um pouco acima da vida real. Nós temos uma taxa de complicações maior do que qualquer dos registros que está publicado. Mas também dizer que eu acho que a nossa capacidade de selecionar bem os doentes e toda a prática da terapêutica percutânea do TEP vai certamente ser diferente daqui a 2 anos. Neste momento, qualquer um dos 3 devices principais tem um ensaio clínico aleatorizado em curso ou a ser iniciado agora, versus heparina. Todos eles. Storm-PE para a penumbra, o Peerless 2 no FlowTriever e o iPeito no ECOS, todos eles vão ter resultados publicados provavelmente em 2024 ou 2025, todos eles são em doentes de risco intermédio versus anticoagulação e essa é a resposta que nós precisamos, é de facto se nestes doentes estamos a oferecer alguma coisa ou não. Portanto, eu acho que estas técnicas vão ser diferentes ou para melhor ou para pior. Podemos ter 3 estudos absolutamente negativos e perceber que andamos aqui, de facto, a não fazer nada de especial aos doentes. Mas que vai mudar todo o panorama desta abordagem, vai. Dizer também que um comentário em relação àquele esquema do consenso europeu que fala do timing para a intervenção, que fala em 60 a 90 minutos como o timing ideal para a intervenção. Isto é inegável no TEP com instabilidade hemodinâmica, obviamente,
é uma emergência como é uma angioplastia primária. Mas há uma nuance nesse diagrama, é que o que está definido é 60 a 90 minutos após a decisão de fazer terapêutica percutânea. E a decisão pode e deve ser muitas vezes 24 horas depois ou 48 horas depois. Nós não levamos por sistema, nós não levamos à sala um doente de risco intermédio que não tenha sinais de instabilidade antes de esperar pelo menos 24 horas de anticoagulação. Portanto, o doente, por muito feio que seja o eco à entrada, por muito trombo que tenha no TAC, se o doente está a tolerar bem, nós iniciamos a anticoagulação, esperamos 24 horas, claro que se o doente começa a instabilizar ao longo deste período, avançamos, mas se não começa, nós avaliamos no dia seguinte e decidimos. E uma grande percentagem dos doentes no dia seguinte está bem e não precisa, não precisa de iatrogenias. E, portanto, temos de ter alguma cautela na análise daquele diagrama. Eu estive numa reunião já este ano com o professor Przisk, que é o primeiro autor desse esquema, e perguntei-lhe diretamente porque aquilo, e o que ele me disse de um modo muito honesto foi para ser algo parecido com o infarto. Achámos que ia ser mais fácil para as pessoas perceberem que têm que atuar e não que os doentes devem ficar dias e dias à espera. Tudo bem, mas portanto se a indicação está estabelecida é para fazer, mas a indicação, essa decisão pode ser adiada, pode e deve ser adiada um bocadinho no doente de risco intermédio. Embora a intervenção depois seja quando o doente não responde à terapêutica, portanto já se assume que ele já fez anticoagulação parentérica e que não evoluiu bem, mas sim, acho que se pode prolongar e não ser logo de imediato nesses doentes com risco intermédio. Portanto, eu acho que nós no fundo selecionamos o doente muito por características mais hemodinâmicas, o doente que não está a evoluir bem do ponto de vista hemodinâmico, mas sabemos que existe também uma faixa dos doentes que têm insuficiência respiratória, e isso pode ser um dos motivos que nos leva a intervir. Temos connosco o Filipe Gonzalez, que é um intensivista, que está muito habituado no manejo da via aérea. Qual é que é as particularidades neste tipo de doentes que têm um tromboembolismo pulmonar com insuficiência respiratória? Portanto, que cuidados é que tu tens e como é que manejas esta insuficiência respiratória do ponto de vista intensivista? Olá, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Rita, e excelente apresentação de todos e intervenções. Temos realmente um subgrupo de doentes que têm um predomínio de insuficiência respiratória em relação à componente hemodinâmica. E nestes doentes requer um cuidado especial, porque sabemos que a nossa última arma como intensivista, que é relativamente fácil, que é intubar e pôr uma pressão positiva intratorácica, para estes doentes pode correr mesmo muito mal. E é importante saber isto, que se este doente não responder, a solução não será o ventilador e até pode ser a sua morte. Sabemos que 1/3 dos doentes crasham na intubação e ventilação, e 2/3 ficam com uma estabilidade hemodinâmica muito, muito importante. E por isso tentar ser o mais não invasivo possível, mantendo a via aérea. E normalmente nos últimos anos temos tido mais algo para além da ventilação propriamente dita, até não invasiva, e temos agora o alto fluxo que, apesar de supostamente ter algum grau de auto-PIP induzido pelo fluxo, desde que o doente mantenha a cavidade oral fechada, é um dispositivo que entrega oxigênio com muito boa eficiência e conseguindo ultrapassar um bocadinho o facto de estar a entregar uma pressão positiva e sobrecarregar mais aquela musculatura pulmonar e aquele ventrículo direito. E por isso nós optamos muitas vezes por começar com uma abordagem de alto fluxo. Se há realmente uma dificuldade respiratória e um uso de músculos acessórios importante que nos obriguem realmente a dar um suporte adicional ao doente, avançamos para a ventilação não invasiva e tentamos guardar a ventilação invasiva só mesmo em rescue. E aqui temos que ir munidos com
vasopressores à partida, eventualmente algum inotrópico, porque o doente vai instabilizar muito. Nós já estamos habituados a que os doentes normalmente fiquem algo hipotensos. Estes doentes podem levar uma paragem cardíaca muito rápida. E por isso acabamos por fazer um bocadinho esta sequência e esperamos pelo melhor e por outras intervenções que entretanto tenham alguma eficácia, quer a anticoagulação, trombólise ou o que temos estado a falar até agora. Obrigada, Filipe. Uma questão? Muito obrigada pela vossa partilha de experiências. Apesar do adiantado da hora, eu queria só fazer uma pergunta rápida. Chamou-me a atenção aqui algo que o Silvio disse, mas claro que pode responder qualquer pessoa que faz intervenção neste tipo de doentes. Eu sou sincera, não tenho muita experiência neste tipo de procedimento. Durante a tua apresentação, disseste que no final do procedimento não nos podemos guiar pelo resultado angiográfico, nem pela melhoria hemodinâmica do doente. Então, quando é que sabemos quando parar? Essa é a pergunta que todos, a resposta que todos procuramos. Se te der uma resposta baseada na evidência, digo que não faço a mínima ideia, porque não há. Na prática, o que é que nós vemos? Claro que todos ficamos satisfeitos e é obviamente um sinal de sucesso se há uma melhoria hemodinâmica, quer através da diminuição das pressões pulmonares, quer através da diminuição da taquicardia, até parâmetros também, saturação de oxigênio, etc. Mas muitos destes doentes, com sucesso angiográfico, com muito trombo aspirado, com tudo isso, as pressões ficam exatamente iguais na sala. Estes doentes têm vasoconstrição pulmonar, estes doentes, quando nós aspiramos, fazemos sempre alguma embolização periférica e portanto, a redução imediata da pressão pulmonar não é uma coisa que vemos sempre. Se vemos, ótimo, se não vemos, não deve ser, não devemos perseguir isso cegamente. E devo dizer que nós fazíamos isso no início. Nós definimos, quando começámos o programa, como o nosso critério para parar, o nosso principal critério para parar o procedimento, uma redução superior a 10% da pressão pulmonar. E esse encarniçamento do procedimento leva a complicações desnecessárias. Se tu já tens uma carga trombótica razoável aspirada, com melhoria angiográfica franca, com clara evidência de melhor perfusão, melhoria da perfusão periférica do pulmão, e se já aspiraste uma quantidade de sangue razoável, porque é muitas vezes o nosso limitador, muitas vezes nós gostaríamos de continuar a aspirar, mas já aspiramos 400, 500 de sangue e temos que parar, paramos. Portanto, nós neste momento não vamos até ao limite à procura dessa resposta hemodinâmica imediata. Por isso andamos um bocadinho à procura de outros marcadores e por isso é que andamos, por exemplo, a medir débitos cardíacos no início e no fim do procedimento. Devo dizer que também não temos resultados que digam claramente que deva ser esse o nosso indicador de sucesso e, como tal, o nosso indicador para parar o procedimento. Portanto, andamos todos um bocadinho à procura do marcador ideal que ainda não encontramos. Bem, apenas um comentário final. Eu acho que a evidência realmente mostra-nos que estas técnicas endovasculares são promissoras e que, pelo menos até à data, conseguem melhorar mais rapidamente o nosso doente e recrutá-lo. Falta talvez aqui evidência a longo prazo, nomeadamente saber se a remoção do trombo vai ser preditora de menor evolução para uma hipertensão pulmonar tromboembólica crónica ou para o chamado síndrome pós-PI. Eu penso que existem estudos randomizados, como o Silvio falou, e controlados com uma dimensão já mais, uma dimensão maior da amostra e também com endpoints clínicos e também com outcomes funcionais a longo prazo e que vão provavelmente mudar a nossa estratégia, a forma como estamos a tratar estes doentes no futuro e, portanto, eu acho que o futuro é risonho e por isso estaremos cá para assistir a essa evolução. Joana, queres terminar? Sim, agradeço a todos a vossa participação, as excelentes palestras, esta excelente discussão final.
Agradeço às pessoas que tiveram a assistir e mais uma vez aos nossos patrocinadores. E só relembrar que este webinar vai ficar disponível online para quem não teve possibilidade para assistir agora e poderá fazê-lo depois. Muito obrigada e até ao próximo webinar.